Se você não me conhece, prazer, M. Santos. Estou aqui para mais um bate-papo cabeça. Vamos chamar assim? Bate-papo cabeça. Eu vou montar até uma playlist e vai ser os nossos assuntos de toda quarta-feira, como eu já venho tendo com você. E o meu grande objetivo hoje, como operador de derivativos futuros na bolsa, mini índice, mini dólar, um cara que já apanhou pra caramba, não vim para o mercado com dinheiro sobrando, então assim, perdi o que eu não poderia perder. O meu objetivo aqui no YouTube é que os meus erros se tornem uma ponte para você. Você já percebeu que entre você e a consistência tem um abismo? E aí, às vezes, o abismo é aquela coisa de caramba, eu sempre quebro a conta, Matheus, eu sempre estrago tudo, cara, eu sempre vou lá e faço o que não era para fazer, fico o dia todo no mercado, vou lá e tiro uma trava que eu coloquei, sempre tem alguma coisa. Ou por causa de um trauma você não consegue mais levar uma operação, quer proteger a operação a todo custo, né, toda hora. Eu não sei qual o abismo entre você e o mercado. Então esse bate-papo aqui é para transformar o abismo numa ponte que passe por ele e você fale assim, caramba, vou corrigir esse erro. E uma coisa que eu quero conversar com você hoje é sobre o seguinte, tá? E eu falhei bastante nisso que eu vou contar para você. Às vezes, você olha para a grama do vizinho e você fica tão encantado com o verde da grama do vizinho que você esquece de agradecer pela sua grama, de cuidar da sua grama, de valorizar a sua grama. Do que você está falando, Matheus? Da fase que você está. Se você conseguir, na fase que você está agora, entender que você precisa saber como que você pode aprender mais com essa fase. Você está em qual fase hoje? Eu até quero que você coloque aqui nos comentários qual a fase que você está nesse exato momento, nessa quarta-feira. Matheus, eu estou na fase do 0 a 0, estou patinando, irmão. Cara, não, Matheus, eu estou na fase que eu ainda estou perdendo, não quebro conta, mas eu estou perdendo. Matheus, eu estou numa fase, cara, eu tô chegando aí, sabe, no desespero, tentando recuperar o que eu perdi e o tombo tá ficando cada vez maior. Matheus, eu estou na fase que eu ganho, mas tô ganhando muito pouco, cara, não tá dando pra nada. Matheus, eu já tô numa fase melhor. Conta a fase que você tá. Tem pessoas que já estão numa fase boa, tem outras que estão numa fase ainda meio complicada, numa fase que às vezes você considera o bicho-papão, né, uma coisa bem difícil de vencer. Mas eu quero que você coloque qual fase que você tá. Por quê? Porque você pode fazer desse limão uma limonada. Você pode aproveitar essa fase para se tornar uma pessoa diferenciada no mercado. Então, uma coisa que me atrapalhou muito, porque você já conhece a minha história, né? Eu vim para o mercado, não vim para a B3, né? Fui para um outro mercado, depois conheci a B3. E eu fiz uma mentoria, né, quando eu conheci o mercado ali em opções binárias. Eu nem sabia o que era o mercado financeiro. Para mim era aquilo ali. É Forex e opções, é isso aqui é o mercado. Aí eu conheci a B3, o mesmo amigo que me apresentou um mercado me apresentou outro. E aí eu me apaixonei, vi, né? Hoje eu considero a B3 um dos mercados que eu valorizo realmente. Tive muitos problemas que não vem ao caso, né? Não é o assunto de hoje. Por isso que, Matheus, você opera hoje opções binárias? Negativo, tá? Mas, voltando aqui para o assunto, eu vim para o mercado e tinha feito uma mentoria que me ajudou, tá? Em questão de conhecimento de mercado. Já comprei uma outra mentoria, né? De um professor da B3 e, cara, fui fazendo muitas coisas. Nessa eu fiz 8 mentorias. Cara, eu estudei muita coisa diferente com relação à parte gráfica. Mas eu vejo hoje que tinha uma coisa que, assim, eu já falei sobre isso para pessoas, pessoalmente. Cara, se eu voltasse no tempo, eu mudaria algumas coisas com respeito às minhas fases de mercado. Talvez eu não saberia de alguns exemplos do que eu passei para dar para você, né, para tentar te ajudar, mas eu mudaria uma coisa. Eu aproveitaria a fase de aluno 100%. Porque assim, eu percebo que isso acontece hoje também, tá? Isso aconteceu comigo, mas isso acontece hoje. Quando você vem para o mercado, você vem com um desafio
de dar certo, você vem com o desafio de fazer as coisas acontecerem, você vem com aquele desafio de provar para quem está perto de você que o mercado é de verdade, que não é um jogo, tigrinho é tigrinho e mercado é bolsa, né? Você vem com esse objetivo de mostrar para as outras pessoas que estão à sua volta, não estou generalizando, mas boa parte eu sei que passa por isso, você quer mostrar que dá certo. Então assim, para mim era questão de honra mostrar para minha mulher que ia dar certo, mostrar para os meus pais, né? Meu pai que, nossa, ficou muito chateado comigo, porque ele queria que eu fosse para uma outra área, né? Quando eu estava ali no mercado, mostrar para ele que daria certo. E às vezes, isso faz a gente querer atropelar algumas fases. Eu tenho hoje, por exemplo, 2 professores comigo, né? O Val, o Felipe, os 2 foram meus alunos. E uma coisa que eu vejo assim, cara, eles até hoje aproveitam o M. Santos como professor, e eles já são professores. Mas eu percebo que eles ainda aproveitam isso. Cara, isso é muito bom, porque o cara consegue ir evoluindo. E eu quero chegar no seguinte: você precisa, eu preciso, todos nós precisamos para evoluir de uma rede de apoio. E principalmente na fase que você é aluno, na fase do início, e isso é para qualquer trabalho que você queira exercer, uma coisa nova, uma coisa inovadora, mas que você ainda é um pouco imaturo naquilo, você tem que amadurecer. Uma rede de apoio, ela muda tudo. Muita gente não gosta muito. Se você ouvir um barulho, é o meu papagaio ali, tá? E às vezes ele ouve eu falando, fica alegre e quer falar junto. Mas uma coisa que eu vejo que as pessoas não entendem o poder daquilo. A palavra soa como uma coisa boba, né? Uma coisa qualquer. Networking. Quando você faz networking, o que é um networking? Networking é você ir para um ambiente, que aquele ambiente você não está indo para falar da vida dos outros, você não está indo para discutir sexo dos anjos, você não está indo para ficar de bobeira. Você está indo naquele ambiente para conseguir chegar em pessoas, trocar ideia com pessoas que você possa passar alguma coisa para elas possam passar alguma coisa para você, e muitas vezes você só vai para receber, porque você fala assim, não, eu não quero passar nada para ninguém, eu só quero aprender. Então o network é isso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui uma vez agradecer um mentor meu, o Igor Rodrigues. Eu fui lá na Mago Lab agradecer, levei um vinho para ele, levei vinho para os outros professores também, o Monteiro estava lá, o Paco estava lá, cara, muito legal. No dia, eu lembro que eu operei pelo celular, mas eu não levei computador, não levei notebook, e aí tinha um pessoal operando, e o pessoal às vezes me perguntava ali, ô irmão, mas você não vai operar hoje não, cara? Eu falei, irmão, eu até vou fazer alguma operação aqui, tá? Eu fiz até uma operação muito boa no dólar naquele dia, mas eu falei, eu tô vindo aqui só para agradecer, eu quero ouvir, eu quero escutar, eu quero estar no mesmo ambiente. E aí eu lembro que lá no almoço, a gente conversando, né? Eu fiz umas perguntas ali, porque eu tinha algumas dificuldades com relação a exponencializar capital, e eu queria entender o que ele pensava daquilo, mas aí teve um momento que ele falou uma coisa que, para você entender o que é o network, mudou tudo. Matheus, ele falou uma coisa nova? Era um indicador? Não. Ele falou uma coisa dentro daquilo que eu já fazia, mas foi uma frase que mudou tudo. Eu não estava sozinho, não foi para mim que ele falou, tá? Ele falou para uma outra pessoa na conversa. Eu, honestamente, naquele momento, ele estava conversando ali, mas não era um assunto com todos. Eu só ouvi a frase. Eu não sei se aquela pessoa entendeu, se ela está viva no mercado. Eu não sei se uma outra pessoa que estava ali naquela roda ouviu aquilo e falou, poxa, que legal. Mas eu ouvi, e os meus alunos, até hoje, anos depois, ouvem eu falando assim, gente, os 5 minutos, a gente usa ele para se portar assim, assim, assim. E o 15, assim, assim, assado. Matheus, me fala, tá escondendo? Não.
sobre a questão das parciais de alavancagem e alvos, os 5 e os 15 minutos. Eu já fazia, mas a maneira que ele colocou, a maneira que ele falou para uma pessoa, nem sei se o assunto era esse, mas quando eu ouvi aquela frase, eu falei, meu Deus, na hora eu já abri meu gráfico, falei, caramba, cara, como é que eu nunca vi dessa forma? E até hoje eu utilizo uma coisa que eu ouvi num dia. Eu não paguei para estar lá naquele dia. Eu já tinha pago mentoria para um daqueles professores, eu já tinha vindo de outros professores, mas quando você está numa rede de apoio, quando você está entre pessoas que elas não só acreditam em você, mas acreditam naquilo que você faz, cara, é muito difícil você não aprender. Tanto que uma coisa que eu vou falar, vocês alunos de mentoria, espero que estejam assistindo, pessoal que está em outras mentorias aí de outros mentores, espero que vocês estejam assistindo. Eu sempre digo que o período de mentoria, eu mudaria isso porque eu fui pelo caminho errado. Eu não dei muito valor no início a aproveitar o lado ali aluno. Eu queria, às vezes, entrar no mercado sozinho para ver se eu tinha entendido corretamente. Cara, eu até te entendo porque eu fiz a mesma coisa. Mas caramba, você tá pagando ali para estar 6 meses numa sala, 7 meses, 3 meses, ou tá no mês a mês. Caramba, será que não é o momento de você estar ali mais para absorver? Você não tem um operacional definido ainda. Caramba, aproveita isso agora e sai da conta real. Bora aprender, bora definir algo. Caramba, bora entender os pontos bons, os pontos ruins. Gente, aproveita. Quando você está numa mentoria, quando você está num acompanhamento, num mês do educacional comigo, numa sala com qualquer professor, e você fica só se arriscando muito e alavancando e naquela loucura, e você não cuidou do gerenciamento de risco, da gestão, né? Você não cuidou ainda de entender o número de contratos saudáveis para você poder operar. Você ainda não compreendeu que ficar o dia todo no mercado vai te atrapalhar, mas você está ali tentando e o cara fala de compra e fala de venda e você está comprando e você está vendendo como se a sua vida estivesse na mão daquele operador. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, tá? Deixei a minha vida na mão de um operador, cara bom de mercado, mas no dia que o cara não estava correto, e ele falava todas as vezes assim, pessoal, faz dentro do que você pode, ó, ponta aqui não é tão bom, mas eu vou entrar. Os dias que davam certo era aquela loucura e chorava, mas os dias que as coisas ficavam ruins, eu quebrava. E na cabeça dele, não. O mesmo cara que está me ouvindo falando aqui que pode dar certo e deu certo, mas de uma maneira saudável, no dia que não der certo, não vai dar certo de uma maneira saudável também. Só que eu não estava de uma maneira saudável. E aí eu fui entrando em fases que às vezes eu queria ficar sozinho. Assim, sozinho no sentido, estava com um professor, mas eu queria provar para mim que eu ia dar certo no mercado. Então, não, eu preciso hoje conseguir sozinho, depois eu entro. Cara, eu entendo tudo isso, mas um conselho que eu vou te dar. Quando você paga algo, porque rede de apoio você pode ter a gratuita, certo? Por exemplo, isso aqui é uma rede de apoio gratuita, você não está pagando para estar aqui. Eu peço para você dar um like, inclusive, desse like, para o vídeo chegar para outras pessoas. Se você fala assim, não, Matheus, eu não acredito em nada de graça, então vamos pensar assim, eu me inscrever, ativar a notificação, dar um like aí agora e comentar, né, o que eu tô achando do vídeo, o que eu perguntei lá atrás, pô, isso é o meu pagamento por esse vídeo, tá tudo bem, mas você entendeu aonde eu quero chegar. Isso é uma rede de apoio gratuita, tá disponível para todos. Se numa rede de apoio gratuita, eu acredito que você precisa aproveitar o conteúdo que tá ali, absorver. Eu já zerei canais dos operadores que eram meus professores. Imagina uma rede de apoio paga. Se você está pagando uma mentoria, 1 ano de sala, 6 meses de sala, por favor, aproveita cada mês, aproveita cada aula, aproveita cada conteúdo, para de pensar em dinheiro agora e aproveita o momento para você se tornar bom nisso. Aproveita o momento. Se você fizer isso, as coisas vão fluir de uma maneira muito mais tranquila. Teve um aluno que ele mandou para mim,
Deixei até aqui para poder ler para vocês. Achei muito legal. Ele mandou isso ontem. Ele é aluno do educacional, tá? Então, ó, as aulas foram chegando para ele, né? E aí terminou o educacional e ele mandou essa mensagem para mim depois do último vídeo. Quem já participou do educacional, esse é o último vídeo que chega para você, que é um vídeo eu pedindo para você me dar um feedback do que você achou. E ele disse assim: fala, Matheus, bom dia, me chamo Anderson, estava lutando contra o mercado há 6 anos. Depois que eu passei a assistir seus vídeos, aprender sobre pontos de entrada e também os gatilhos, e aprender também sobre trava no Profit, sabe o que ele veio buscar? Rede de apoio. Ele não é mentorado meu, tá? Ele não é aluno de mentoria. Ele pagou lá R$ 29,90 para entrar no mês educacional e ele passou um mês junto comigo estudando, adquiriu acesso ali da sala, né? Abriu uma conta, mas principalmente estudando. E aí ele fala assim: muita coisa já mudou na minha visão em um mês, né, de mercado. Agora já estou conseguindo ver melhor os pontos de entrada e também os pontos de saída da operação, né? Te agradeço por tudo, muito obrigado, Deus abençoe muito. Cara, esse cara aqui, eu não conheço ele pessoalmente, ele pelo prefixo deve ser lá do lado do Rio de Janeiro, né? Qualquer coisa, manda uma mensagem se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Anderson, né? Deixa eu ver aqui, é Anderson. Mas, cara, eu sei que ele passou um mês realmente estudando. Ele passou um mês não tentando recuperar o que perdeu. Porque é uma profissão, uma hora você vai recuperar o que você perdeu, mas primeiro foca em você. Se você focar em você, as coisas vão fluir. Então, o recado que eu tenho para você hoje é esse: procure uma rede de apoio. Tua mulher te apoia? Pô, que legal, faz parte da rede de apoio. Ah, mas ela não entende de mercado. Mas quem tem alguém que apoia a sua causa, cara, você é um felizardo. Pô, Matheus, os meus pais, ou meu marido, os meus irmãos, eles me apoiam. Poxa, que legal. Só que se eles não te apoiam, entenda que é porque eles querem o teu bem. E aí você tem que buscar uma outra rede de apoio sem guardar ressentimento. Minha mulher nunca duvidou de mim com respeito ao mercado. Mas se ela tivesse duvidado, eu não jogaria isso na cara dela hoje. Porque quando você vê alguém perdendo dinheiro, sem você saber o que é aquilo, cara, aquilo ali, mercado financeiro, um jogo, você não vai saber diferenciar uma coisa da outra. Você só sabe que o seu companheiro está perdendo dinheiro ali. Então, compreenda que às vezes as pessoas que falam para você sair do mercado, elas vão mudar a visão delas. Não é quando você estiver ganhando dinheiro, não. É quando elas entenderem que você realmente está ali como uma profissão. Você não entrega mais dinheiro. Você já entendeu que, assim, tenho pouco capital, então eu não vou ficar arriscando esse pouquinho capital. Eu vou treinar, eu vou, se tiver que pagar, pago para estar com alguém sendo acompanhado, certo? E depois eu posso fazer um teste numa mesa que eu vou pagar ali 4 vezes menos a margem que eu vou ter. Eu posso ir por um outro caminho, eu posso ir para fazer só uma rendinha extra até eu levantar capital. E para quem já tem mais capital, você pode depois ir pelo caminho de ir para sua própria conta, mas procure uma rede de apoio, certo? Se esse vídeo ajudou você, eu quero que você também comente isso se você puder, tá te ajudando, tá fazendo sentido. Para os vídeos de quarta, continue, dê um like aí. E se você não tá ainda no grupo do WhatsApp Maratona da Consistência, eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário o link do nosso grupo do WhatsApp. Vai lá, entra lá, fica com a gente. Tudo que eu posto ali no Instagram, tem vários vídeos curtos que ajudam, que são ali orientações, eu mando depois nos grupos, aviso antes quando eu for gravar algum vídeo. Nas segundas-feiras libero a minha sala pelo YouTube para quem quer conhecer, faço as análises antes do mercado abrir. Enfim, quero você junto comigo se você está precisando de uma rede de apoio, e se você já tem a sua que não é comigo, me use também como parte dela para você aprender. Mas se você já tem um mentor, valorize esse mentor, aprenda com ele, tira dúvidas com ele, não existe pergunta boba. Se ele é um bom professor, ele nunca vai
te maltratar por uma pergunta, por mais simples que ela seja. Os mentores estão para ajudar. Eu espero que você consiga evoluir bastante. Valeu? Tchau!